Seja bem-vinda ao canal Cristão, a História da Fé. Você já se perguntou como uma injustiça pode virar o começo de um plano maior? Hoje a gente vai explorar a história de José do Egito, dos sonhos à salvação de um jeito claro e envolvente, como uma verdadeira viagem no tempo. Antes de começar, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Pois é, essa pergunta está bem no centro de uma das histórias mais dramáticas e, ao mesmo tempo, inspiradoras da Bíblia. É uma jornada que começa com um problema de família, com favoritismo e termina com a salvação de nações inteiras. Então, bora mergulhar nisso. Tudo começa lá na terra de Canaã, na casa de Jacó, que também era chamado de Israel. E olha, era uma família enorme, com 12 filhos. Mas a paz, segundo o relato bíblico, passava longe. E o motivo? Um favoritismo que, a gente vai ver, foi bem perigoso. O centro de tudo isso era José. Com só 17 anos, ele era o queridinho do pai, e Jacó não fazia a menor questão de esconder. Para provar esse carinho todo, ele deu para José uma túnica nossa, uma túnica especial, longa, toda colorida, um baita símbolo de honra. Só que para os outros 10 irmãos, aquela túnica era um lembrete diário, sabe, quase insuportável, de que eles não eram os escolhidos. E aquele ciúme todo foi virando um ódio que crescia em silêncio. E como se não bastasse, para botar mais lenha nessa fogueira, José começou a ter uns sonhos proféticos. E ele, talvez por ingenuidade mesmo, fez questão de contar para todo mundo. No primeiro, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Já no segundo, o sol, a lua e 11 estrelas, todos se curvavam para ele. Para os irmãos, aquilo foi a gota d'água. Eles já não viam mais um irmão ali, mas sim um garoto arrogante que achava que ia mandar em todo mundo. A chance para vingança veio quando Jacó, sem ter a menor ideia, mandou José direto para uma armadilha. Quando os irmãos viram ele chegando de longe, o ódio simplesmente ferveu. Lá vem o sonhador, eles disseram com puro desprezo. Rúben, que era o mais velho, até tentou amenizar a situação. Convenceu os outros a não matar, mas só jogar ele num poço. Só que a crueldade deles achou um caminho ainda pior, quando Judá teve a ideia de vender o próprio irmão. 20 moedas de prata. Esse foi o preço. Frio, calculado. O valor que os próprios irmãos colocaram na vida de José. E para esconder o crime, eles fizeram uma coisa terrível. Mergulharam a túnica colorida no sangue de um animal e levaram para o pai. Jacó, quando viu aquela prova da morte do filho que ele tanto amava, entrou num luto que parecia não ter fim, sem imaginar a verdade horrível por trás de tudo aquilo. E assim, a caravana levou José para muito longe de tudo que ele conhecia, em direção ao Egito, o centro do poder daquela época. Aquele jovem que antes usava uma túnica de honra, agora era só mais uma mercadoria, sabe? Acorrentado e sem a menor perspectiva de futuro. Lá no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, um oficial de alta patente, o capitão da guarda do faraó. Mas mesmo como escravo, segundo a narrativa, José se destacava. A competência, a integridade dele eram tão nítidas que Potifar não demorou para colocar ele como administrador de toda a sua casa. Parecia até que, mesmo na pior das situações, a sorte de José estava começando a virar. Só que o pior ainda estava por vir. A esposa de Potifar começou a assediá-lo, a tentar seduzi-lo várias e várias vezes. Mas José, leal ao seu senhor e aos seus princípios, sempre recusava. Até que um dia ela o agarrou e, na tentativa de fugir, ele acabou deixando o manto para trás. E foi essa peça de roupa que ela usou como a falsa prova de um crime que ele nunca cometeu. Era a palavra dela contra a de um escravo. A reação de Potifar foi imediata e furiosa. Sem nem questionar, ele jogou José na prisão do rei. Era o fundo do poço. De filho amado a escravo de confiança e agora um prisioneiro, completamente esquecido por todos. É uma pergunta que José deve ter se feito muitas e muitas vezes na escuridão daquela cela, não é? O que a gente faz quando a nossa própria integridade se vira contra nós? A resposta, olha só que ironia, estava de novo no dom que já tinha custado tão caro para ele, os sonhos. Na prisão, o tempo se arrastava. Mas foi lá que ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que também tinham caído em desgraça. E mais uma vez, foram os sonhos que apareceram para mudar o destino dele de um jeito que ninguém esperava. Pensa só, 13 anos se passaram. Uma vida inteira, a juventude dele perdida entre a escravidão e a prisão. Nesse tempo, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro com uma precisão impressionante.
para um, significava a volta ao palácio. Para o outro, a morte. O único pedido que José fez ao copeiro foi: lembra de mim. Mas ele foi esquecido por mais 2 longos e silenciosos anos. Foi aí que o próprio Faraó, o homem mais poderoso do mundo, começou a ter pesadelos que o deixaram apavorado. 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. 7 espigas secas engolindo 7 espigas cheias. Nenhum dos sábios do Egito conseguia entender o que aquilo significava. E foi nesse momento de desespero total que o copeiro finalmente se lembrou daquele jovem hebreu na prisão. José foi tirado às pressas daquele buraco. Fizeram a barba dele, deram roupas novas e o levaram direto para a presença do faraó. O prisioneiro esquecido estava agora cara a cara com o rei. Aquele era o momento que ia definir absolutamente tudo. E José não só interpretou os sonhos, prevendo 7 anos de muita fartura seguidos por 7 anos de uma fome terrível, como também apresentou um plano completo para salvar a nação. O faraó ficou tão impressionado que disse que não tinha ninguém mais sábio em todo o Egito. E assim, num piscar de olhos, aquele prisioneiro de 30 anos foi nomeado governador, o segundo homem mais poderoso de todo o império. José administrou o Egito de forma brilhante, e quando a fome veio, ela veio com força, atingindo toda a região, inclusive Canaã. E foi essa fome que trouxe 10 homens até o Egito, desesperados por comida. Eram os irmãos de José. Eles se curvaram diante daquele governador egípcio poderoso, com o rosto no chão, sem fazer a menor ideia de que estavam finalmente cumprindo a profecia daquele sonho de infância. José reconheceu eles na hora, mas eles não o reconheceram. Todo o poder para se vingar, para acabar com eles do mesmo jeito que tentaram acabar com ele, estava nas mãos de José. Mas ele escolheu um caminho bem diferente, o do teste. José precisava saber de uma coisa. Será que eles tinham mudado? Então, ele os colocou numa série de testes, todos muito bem calculados e cheios de tensão. Primeiro, acusou eles de serem espiões. Depois, exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão caçula. O golpe final foi quando ele escondeu a sua taça de prata na bagagem de Benjamim. Quando a taça foi descoberta, o desespero tomou conta de todo mundo. E foi nesse momento que Judá, o mesmo que teve a ideia de vendê-lo, deu um passo à frente e ofereceu a própria vida para poupar o irmão. Ali, José viu. Eles tinham mudado. Quando viu o sacrifício de Judá, José não aguentou mais. Ele mandou todo mundo sair da sala e, chorando muito alto, revelou quem ele era. O choque, o medo, paralisou os irmãos. Aquele homem que eles venderam como escravo agora tinha o poder de vida e morte sobre cada um deles. Mas em vez de vingança, o que veio foi perdão e uma visão que ia muito além. Essa frase lá de Gênesis 50 resume toda a jornada dele. Ele finalmente entendeu que, por trás de toda a maldade humana que ele sofreu, existia um propósito de Deus muito maior em ação. E então José trouxe toda a sua família para o Egito. O reencontro com o pai Jacó, depois de tantos e tantos anos, é um dos momentos mais emocionantes de todo o relato. A família que a traição tinha separado foi finalmente reunida e salva da fome, justamente pela pessoa que eles rejeitaram e deixaram para morrer. E essa história nos deixa pensando: qual parte dessa jornada de resiliência e perdão mais te marcou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu essa história, deixa o like, compartilhe com alguém que gosta da Bíblia e se inscreva no canal A História da Fé. Amanhã tem mais uma viagem no tempo.